eu fui vendo assim, ó, quanto mais Deus, menos amigos. Aconteceu contigo? Não. Cada vez mais, tá acontecendo muito isso. A paz de Jesus. Gente, eu vou falar que esse programa tá ficando cada vez melhor. E eu estou com ela hoje. Uma mulher incrível, de 41 anos, divorciada, vem de uma família muito tradicional da cidade de São José do Rio Preto. Empresária, influenciadora, inspira muitas pessoas, homens e mulheres, e é a mãe do Luca. Hoje eu tô com a minha parceira, com a minha amiga, Ana Paula Casseb. Que bênção, seja bem-vinda, Aninha. Prazer viu? é imenso. Eu tô muito feliz de estar aqui e me sinto honrada, porque eu já vi todos os programas, pessoas maravilhosas, inspiradoras, e eu aqui, eu falo, meu Deus, que responsabilidade. Não ia te deixar de fora de jeito nenhum. Obrigada. De jeito Meu parceiraço, nenhum. Viu? de vida, Lindeza. de Fly High, meu mentor espiritual. Ana, posso perguntar qualquer coisa? Pode. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Perfeito. Ana vem de uma família tradicional de São José do Rio Preto, muito conhecida, uma família, né? São em quantas irmãs, Ana? 4. 4 irmãs. 4 irmãs. A Ana sempre foi filhinha de papai? Eu sou a mais nova das 4. Não posso mentir que eu fui bastante mimada, né? Eu acho que eu passei uma vida... Eu até falei esses dias nas minhas redes sociais que eu passei quase que 30 e poucos anos da minha vida não lembrando, não sabendo que era um problema, né? Imagina, caçula de 4, então eu era mimada pelos pais e pelas irmãs. Sim. Também. E tudo mulher, né? E tudo mulher. E meu pai é aquele paizão de mulher mesmo. Filha, você não vai fazer a unha hoje? E, um pai super sensível, super amoroso. Mas sim, Ana, e esse mimo, você vê que trouxe mais benefícios ou malefícios? Hoje, uma mulher adulta, madura, enfim. Eu acho que tem... Eu olho pelos dois lados. O lado negativo é por eu não saber muito ouvir não saber não ser contrariada, né? Até então eu não sabia o que era isso. Óbvio que eu era contrariada, mas ele cedia um pouco e eu também cedia um pouco, mas eu tinha dificuldade de ouvir não. E o lado bom é porque os nãos da vida, as contrariedades da vida, me fizeram aprender na dor que não é dessa forma. E aí eu acho que de forma muito intuitiva eu aprendi a lidar com o não e usar essa dor, né? Mas usar esse desconforto muito a favor da minha evolução, do meu crescimento. Então, tiveram os dois lados aí. Ou seja, eu aproveitei essa oportunidade. Eu aproveitei essa oportunidade. E falando de família, eu tive a oportunidade, né, já de te conhecer e da nossa vida ficar mais próxima com o César, o pai ainda vivo, né? E conta um pouquinho, Ana, porque esse lance de descobrir a doença, de vir à morte num período tão curto, tão rápido, né? Porque foi muito rápido, sim, né? E do jeito que vocês são unidos, a família é unida, como foi lidar com isso, Ana? Então, eu falo que Deus foi muito carinhoso conosco, porque, eu não sei se você sabe, mas minha mãe é extremamente carola, ela vai à missa todos os dias, ela é de missa diária, ela reza muito e ela passou mais de 20 anos rezando pela conversão das filhas, porque ela queria que nós todas fôssemos para o catolicismo. Uma foi para o espiritismo, a outra não foi para lugar nenhum, e ela passou uma vida Inclusive inteira. Você. Inclusive eu. O espiritismo, enfim, nós vamos adentrar nisso. Tá. Nós vamos adentrar. E quando aconteceu do meu pai ficar doente, nós 4 já havíamos nos convertido e direcionado para a Igreja Católica. Então a gente estava muito, muito preparado, não existe, né? Você nunca está preparado para a morte. Mas eu acho que Deus foi tão carinhoso porque Ele preparou a gente, Ele já sabia que isso iria acontecer e Ele preparou a gente demais, espiritualmente e emocionalmente para esse momento. Foi uma surpresa, porque meu pai sempre foi um cara muito saudável, super proativo. Dinâmico, né? Dinâmico e assim, literalmente do nada, a gente, pela coloração dele e pela expressão numa Páscoa,
a gente percebeu que ele estava muito estranho, um olhar profundo, assim, fixo, uma cor meio marrom. A gente começou a perceber algo estranho no domingo, e como eu tenho 2 irmãs médicas, na segunda elas já levaram ele para fazer exame, e na própria segunda já foi detectado que ele estava com um tumor. E aí ele foi da vida para a morte em 6 meses. Foi a primeira perda da nossa família grande assim, e foi um horror. Faltou falar alguma coisa pra ele? Então, das 4 filhas, eu aqui tinha uma relação mais distante da dele. Minhas irmãs eram muito próximas. Deixa eu entender. Distante em qual sentido? Não físico. Todos moram em São José do Rio Preto. Não, físico próximos, não. Isso. Meu pai é árabe, então é tudo em torno da mesa, tudo junto. Da refeição. Ele era a enfim. cola da nossa família. Agora, eu falo distante no sentido de relacionamento, assim, Entendo. sabe? De eu partilhar com ele partilhar comigo. Nós tínhamos muitas diferenças, porque nós somos muito iguais. Então, nós discutíamos muito e isso foi afastando a gente. Então, eu seguia a minha vida, igual minhas irmãs, pediam assessoria para ele absolutamente para tudo, a opinião dele. Você levantou a bandeira da independência. Levava ele para uma reunião junto de trabalho, consultava, queria ouvir a opinião Essa dele. não era a tua postura. Não, e eu acho que até pela minha história de formação, de ter escolhido a profissão errada, né? E meio que para ele foi um pouco conflitante isso, porque ele investiu bastante na odontologia, na minha formação, e de repente fala, não é isso que eu quero, não sou feliz desse jeito, ele segue a vida. Mas nunca deixou de me dar amor, de me dar apoio, mesmo que um pouquinho mais distante. Mas nós tínhamos uma relação das 4, a minha era mais distante com ele. E se faltou alguma coisa? Não, porque quando o médico disse para nós 4, ele já estava internado, quando descobriu a doença, o vosso pai, segundo a ciência, segundo a medicina, tem 6 meses de vida. Eu falei, então eu tenho 6 meses para recuperar. Tudo. Uma vida. E Isso aconteceu? Aconteceu. Qual o fato mais marcante? Foi quando nós estávamos na casa dele, acho que foi na penúltima quimioterapia dele e a penúltima vinda para Rio Preto, porque ele fez o tratamento em São Paulo. Nós estávamos fazendo um churrasco na casa dele, que era o que ele mais gostava. E ele estava deitado no sofá, já bem debilitado. E aí ele virou pra mim, ele esperou todo mundo sair, ele virou pra mim e falou, filha, quero te falar uma coisa. Eu tenho muito orgulho de você, muito. A tua história me enche o coração de orgulho, de amor. E eu nunca te falei isso, mas eu sempre senti isso por você. Olha, delícia ouvir isso. E realmente a gente nunca tinha tido esse, assim, eu e ele, sabe? Por besteira, mas... E aí, pra mim, esse momento foi muito marcante. E já quando ele tava prestes a ser sedado e... No leito, por exemplo, de no morte. leito de morte, que o médico nos chamou pra despedir do meu pai, porque ele iria sedar. Foi lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Nós estávamos nós 4 e minha mãe. E todos aos pés da maca dele. E aí fomos despedindo uma a uma do meu pai. E de forma especial, quando eu fui, ele abriu um sorriso diferente, me puxou para abraçar. E que ele não tinha feito isso com as outras. E aquele sorriso me disse absolutamente tudo que não foi dito durante muito tempo. E eu acredito que eu também tenha conseguido verbalizar para ele muita coisa e fazer por ele, cuidar dele, me aproximar dele como eu nunca tinha feito. Essa foi a última vez que você o viu vivo? Foi a última vez. Depois disso, ele foi sedado, logo na sequência. E depois de 1 dia e meio, ele faleceu. Ele deu o último suspiro, com uma lágrima em cada olho. Jesus, agora vai fazer eu chorar. Com uma lágrima em cada olho. Delícia. Bom, Ana, nós vamos falar já de espiritualidade. A Ana hoje é uma mulher divorciada que cuida de um garoto inteligentíssimo, né? Quanto tempo ficou casada, Ana? 15 anos. 15 anos de casamento. 15 anos. Por que não deu certo? Aliás, você foi casada na igreja católica. Sim. Foi casada na igreja católica, aqui em São José do Rio Preto, normal. Mesmo não tendo conhecimento ou base nenhuma católica. Base nenhuma não. Referência tinha por causa da mãe, mas não tinha prática católica. Não, nenhuma. O ex-marido tinha? Não, também.
Nós não sabíamos da importância daquela Do sacramento. do sacramento, daquela bênção, da responsabilidade, né? Que aquilo, a partir do momento que a gente disse sim, diante de Jesus, que nós tínhamos. E eu acredito que o meu casamento, eu falo que casamento não dá certo, não é por um ou por outro. Casamento é feito por duas pessoas, sim. E se não deu certo é porque as duas pessoas em algum momento falharam, né? Ora um, ora outro. E eu acredito que por imaturidade, eu acredito que por incompatibilidade, e nós tentamos muito mesmo. E deu certo. Foram 15 anos que deram certo. Um fruto maravilhoso. Fruto maravilhoso e 15 anos que nós ficamos juntos. Nós tínhamos os nossos conflitos, mas nós estávamos juntos, né? Então, eu não gosto de falar que não deu certo. Enquanto durou, deu certo. A gente lutou pelo nosso casamento, a gente lutou por estarmos juntos, mas chegou um momento que eu falo que não é a qualquer custo, tanto para um quanto para outro. Mas eu sempre ouvi uma frase, esgote todas as possibilidades. E acho que tanto eu quanto ele, a gente pode falar que nós esgotamos absolutamente todas as possibilidades. Isso faz você não sentir culpado ou esgota qualquer tipo de sentimento? Por exemplo, tem muitas pessoas que passam por o que você passou e falam, puxa vida, eu me culpei, ou me culpo. Eu me culpo porque eu poderia ter feito tal coisa, eu poderia ter ido além, eu poderia ter... Passou isso? Não passou por dois motivos. Primeiro porque eu sei muito claramente que eu esgotei todas as possibilidades, que nós esgotamos todas as possibilidades. E segundo... Todas as possibilidades significa o quê? Na parte de... Emocional. Espiritual. A parte... Por quê? Iam na igreja, enfim. Trabalhávamos no acampamento, servíamos no acampamento juntos. Cercado de amigos com bons conselhos. Fizemos terapia de casal. Tentamos, até que chegou uma hora que era... Não dá. Enfim, entendi. E isso ficou muito claro, tanto para mim quanto para ele. Entendi. Até pela saúde mental do nosso filho, né? Porque nós brigávamos muito e não tinha como, a criança sente, a criança vê, a criança sabe. Então a gente tinha que tomar uma decisão ali e a gente tomou. Porque algumas brigas eram inevitáveis na frente do Luca. Não era... eu falo que quando você chega nesse ponto, o ambiente não fica saudável para ninguém, né? E aí os malefícios são muito maiores do que os benefícios. Então a gente teve que tomar essa decisão e eu sou muito tranquila e estou muito em paz em relação a isso. Primeiro, porque eu sei que eu esgotei todas as possibilidades. E segundo, porque eu me condicionei, até pela minha especialidade, que é desenvolvimento humano, a ser adaptável às coisas. A reagir, inclusive. A reagir às coisas. Eu acho que eu tenho muito essa adaptabilidade. Bom, é assim, então vamos trabalhar com isso. É o que eu tenho. É o que eu tenho e vamos tirar o melhor disso. Então eu acho que eu me condicionei tanto a isso que eu enfrento as minhas tempestades dessa forma. Então eu vou aprender a reagir. Mas Ana, isso não significa que seja fácil. Jamais. Você sabe, mas quantas vezes eu ligo te pedindo socorro? Que não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Então, Rô, olha, foi aí isso que talvez tenha sido o maior divisor de águas na minha vida. Uma vida inteira eu tentei resolver os meus problemas sozinha. E quando você entra para essa vida espiritual, quando você tem essa conexão, essa obediência, e você tem esse conhecimento do poder de Deus, o relacionamento, você vê que você não precisa e nem deve passar por tudo sozinho, que se você literalmente entrega, ele conduz de uma forma que você jamais poderia conduzir, e isso fica um pouco mais leve, sabe? Isso ressignificou muita coisa pra mim. E eu falo que até hoje, assim, as pessoas que convivem me falaram, Paula, você é muito forte. Não sou eu que sou forte. Eu não sou forte. Todos nós podemos ser fortes, porque a minha força não vem de mim. Vem do alto. Vem do alto. É princípio bíblico. Mas isso, Rô, mudou tudo, mesmo. Por isso que às vezes eu grito nas minhas redes sociais, vocês não precisam passar sozinha pelas aflições. Não precisa. O escuro pode ser claro. E é muito gostoso, é muito forte quando você encontra isso. Nós vamos falar sobre mudanças. E vamos entrar também, inclusive,
nas mudanças que a religiosidade e que a espiritualidade te trouxe, tá? Mas vamos falar um pouquinho de carreira, Ana. A Ana faz odonto, pega meu nariz. Pega meu nariz. Tá lá em São Paulo até agora. Nunca gostou de odonto, Ana? Ó, primeiro que eu tinha 17 anos, quando eu nunca vou esquecer, quando eu tava no terceiro colegial, eu tinha dentista, minha mãe falou, filha, antes de ir pro dentista, você precisa escolher a profissão, você precisa escolher, você tá no terceiro colegial. Tá Eu chegando. sempre, e assim, até uma certa idade da minha vida, eu sempre fui muito inconsequente e imatura, sempre. Sempre foi uma característica muito forte em mim, até um determinado tempo. E com essa mesma inconsequência e imaturidade, eu indo pro dentista depois dessa conversa com a minha mãe, eu tinha uma cárie, a dentista, na época era aquele amálgama que fazia no potinho, sabe? Ela fazendo amálgama, achei que era o máximo pra fazer odonto. Foi esse o meu critério de escolha para minha profissão. Tá resolvido. Quando eu falei pra minha mãe e pro meu pai, eles, gente, que isso? Não tem nada a ver com você. E eu com a minha imaturidade, com a minha inconsequência, até com uma certa arrogância de falar, a profissão é minha, quem escolhe sou eu. Acabou. Eu fui. A vida é minha. A vida é minha. E aí, logo no primeiro ano, eu já identifiquei e falei, caramba, O que eu fui fazer? por que eu não vi meus pais? Não tem nada a ver comigo. Mas o meu pai, dono de faculdade, que sempre trabalhou com educação, começou, termina. Você escolheu, a escolha foi tua. Não, a escolha não é tua? Não é você que decide da tua vida? Então agora vai. Agora você vai até o fim. Agora você vai. E eu achei justo a posição. E aí, continuei. No decorrer da minha faculdade, pra você ter uma ideia, eu reprovei o primeiro ano. Eu não ia à faculdade, eu reprovei por falta. Olha, você entrou num processo de autossabotagem que você não gostava. Eu acho que não é nem de autossabotagem, era escancarar. Eu nem me sabotava, eu escancarava mesmo que eu não tinha interesse daquilo. E é muito difícil quando você estuda ou trabalha com algo que você não tem interesse. Você É uma prisão. Você deixa em segundo plano. É uma prisão. E aí eu... Morando fora. Morando fora, e aí eu reprovei o primeiro ano, foi o primeiro susto, porque meu pai ficou muito triste, frustrado e bravo. Falou, olha, você se vira, senão você volta para Rio Preto, não é para trabalhar comigo não. Eu não te pago mais estudo. Você trabalha, você vai procurar emprego e você vai se virar a partir de agora. Acho que aí foi um choque ali, choque, na verdade é um primeiro choque. Aí eu adquiri um pouquinho mais de responsabilidade, mas ainda não o suficiente. Mas enfim, continuei cursando minha faculdade. Foi quando eu resolvi transferir para São Paulo, porque eu queria fazer teatro. Nossa. Inculquei que eu queria fazer teatro. E aí eu transferi para São Paulo, comecei a fazer Então teatro. no primeiro ano foi aqui em Rio Preto. Presidente Prudente. Ah, Presidente. Foi para São Paulo. Fui para São Paulo. Visando teatro. Visando teatro, não é visando odontologia lá não. E aí eu fiz teatro durante 2 anos. Fiz até a escola de TV do Wolf Maia. Amei, aprendi muito. Foi muito bom para minha comunicação, expressão, para minha liberdade de expressão, foi muito bom. E aí chegou um determinado momento na faculdade que eu falei, ó, agora eu já tô aqui, então agora na Paula tá na hora de você dar o seu melhor. Tá acabando a faculdade, Não tem como voltar. não tem como voltar, é isso que você tem, Tem o que que não avançar. tem remédio, remediado está. Acabou. E aí eu comecei, aí eu falo que foi um despertar que eu falei, não. E eu sou uma pessoa assim, eu sou muito intensa mesmo, muito intensa. Então se é pra fazer bem feito, senão eu não faço. Então a partir do momento que eu vi que eu tava chegando à minha formatura, que eu iria ter que assumir uma vida, né, profissional, falei, bom, agora vai. Aí, foi? E fui. Concluí a odontologia. Logo que eu me formei, eu prestei uma prova na USP, passei, fiz especialização em periodontia. Eu considero a melhor especialização que tem em São Paulo. Eu, assim, gostei muito dentro da área da odontologia, era o que eu mais gostava. Em nenhum momento, até aquele momento, eu falava, ai meu Deus, mas eu não gosto, eu não lamentei. Era aquilo que eu tinha, era aquilo que eu iria fazer da melhor forma. Estudei bastante, foi quando meu pai abriu odontologia aqui em Rio Preto. Em parceria com o Dr. Elias Cassis, que na minha opinião é uma referência em odontologia, em implantodontia, ele é um gigante. E uma das vindas de São Paulo para Rio Preto, eu parei direto no norte para ver meu pai, para conversar com meu pai, e o Dr. Elias estava lá.
E o Dr. Elias me convidou para fazer periodontia na clínica dele. Imagina, é uma Sim, referência. para uma oportunidade ímpar. E como ele faz cirurgia, implante, ele falou, você prepara... E observa aqui. Você prepara o meu paciente para cirurgia, porque eu era periodontista. Sim. Então eu comecei a minha profissão, a minha carreira como dentista, de uma forma muito bem sucedida, porque na verdade eu não tive que prospectar clientes, eu tinha carteira de clientes, Puxa eu preparava, então eu estava muito bem. Mas aí começou a síndrome do domingo. Poxa, vai começar a semana trabalhando. Porque não adianta. Quando você mascara a tua essência, uma hora ela grita. A conta não fecha. A conta não fecha, uma hora a conta chega. E a conta chegou pra mim, porque toda semana eu falava, meu Deus... Ana, você volta para Rio Preto trabalhando com um melhor profissional e também tem o teu consultório. O consultório vem depois. Não, eu trabalhava no consultório do Dele, do Dr. Elias. Você começa ali. Eu tinha uma sala lá, eu preparava os pacientes dele. E depois você vem ter o teu consultório. Antes, um pouquinho antes, eu voltei um pouquinho antes, aluguei uma sala. Entendi. Equipada e estava ali. Equipada e estava ali. Síndrome do domingo. Síndrome do domingo. E aí eu falo que esse foi um grande aprendizado para mim, porque você passa a maior parte do tempo no trabalho. Você precisa amar o que você faz. Sim. Senão a vida fica muito pesada, né? Sim. E naquilo eu aprendi muito, porque era muito triste eu passar uma semana inteira trabalhando com aquilo que não me satisfazia, que não brilhava meus olhos, que eu não era feliz, que não tinha a ver comigo, porque aquilo me feria, porque não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver com a minha essência, até com os meus talentos. Olha. Então eu falava, gente, estou perdendo tempo. E aí, enfim, fui uma carreira de sucesso, uma carreira próspera, porém, nada de realização. Por fora lindo, mas por dentro. Por isso que eu falo que, eu falo muito isso hoje, as pessoas buscam muito a prosperidade financeira, né? E talvez esse seja o maior objetivo das pessoas. Eu aprendi com a dor que não. O financeiro é consequência daquilo que se faz com propósito, com brilho nos olhos, daquilo que está alinhado com o que você gosta. O tal do ser. Exato. Eu sou, enfim. E aí, nesse meio tempo, eu era casada, eu tinha casado, e o meu marido na época foi contratado numa empresa de Londres para morar em Miami. Então foi a deixa que eu falei. Não estou abandonando a profissão, estou indo acompanhar meu marido. Pronto. Vou ser obediente. Vou ser obediente. Minha família agora. Tchau, Brasil. Mas eu nunca vendi um consultório com tanta facilidade. Não sobrou um espelhinho clínico. Tudo. Quanto você... Tá vendido. Tá vendido. Problema. Depois você paga. Tá tudo certo, tá vendido. Você desfez de tudo. De tudo. Pegou as malas e foi parar em Miami. Foi tão libertador aquele dia. Deu assim, eu me desfazer de tudo. Parecia que eu tinha tirado um piano das minhas costas. Olha assim. isso. Foi libertador. Sabe, me desfazer daquilo que me trazia muita insatisfação e muito peso. E aí fomos para Miami, ficamos lá 3 anos e pouco, eu engravidei lá. Meu filho nasceu lá. E depois, quando meu filho pôde voar, né, 8 horas de voo, nós voltamos pro Brasil. E aí eu voltei separada. Porque no meu casamento eu tive uma separação e um divórcio definitivo. Sim. Eu me separei lá. E aí meu filho nasceu. Quando a gente pôde voltar, eu voltei. E foi, pra mim, a melhor e mais importante fase da minha vida. A mais dolorida, a de maior sofrimento, mas a mais importante. De crescimento. Nossa, foi onde eu comecei a entender o meu chamado, né? Porque de forma intuitiva eu falei, bom, para odontologia eu não volto e agora eu sou mãe. E eu sou mãe separada. Agora eu não quero ser filha de ninguém, eu quero ser a Ana Paula. Aí eu comecei um processo muito profundo de me conhecer, porque até então eu não sabia nem quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria. Tá bom, eu não quero odonto, tá bom, mas com o que eu vou trabalhar? Vai ter que trabalhar. Vou ter que trabalhar, porque eu sou mãe. Sim. Eu quero construir a minha história, eu quero poder fazer isso pro meu filho. Quero dar o exemplo pro meu filho. E aí eu comecei uma busca profissional, porque eu sabia que eu queria me realizar profissionalmente. Nessa hora, eu já tinha entendido do dinheiro que era consequência, então eu coloquei todo o meu foco na realização, eu queria algo que brilhasse meus olhos. E aí eu comecei uma busca profunda em falar o que eu vou fazer. E fui atirando para todos os lados, fui corretora de imóveis, trabalhei numa rede de franquias, trabalhei numa farmácia de manipulação.
Eu passei por todas as experiências para me conhecer. Eu levava um caderninho. E marcava. No que eu tinha me destacado naquele dia, o que eu tinha feito que eu tinha mais gostado, que eu fazia bem naturalmente. Eu comecei a escrever sobre mim, para entender o que eu era, o que eu gostava, quais eram os meus pontos fortes. O resultado positivo em tal coisa, o sucesso nisso. O que eu não era bom, os meus pontos fracos. Eu comecei a mapear quem tudo. que é essa pessoa. E assim, e todos os dias eu chegava na minha casa e escrevia. Olha que bacana. O saldo daquele dia, o saldo positivo, o saldo negativo. E isso foi uma imersão em mim mesma, num autoconhecimento muito profundo. De forma intuitiva eu fiz isso. Foi, cara, vou fazer, vou escrever, vou entender, vou me conhecer. Até que, eu sempre falo isso, que você foca expande. Onde você coloca o teu foco é o que vai expandir. E assim aconteceu. Eu comecei a trabalhar no peixe urbano, que foi a minha primeira e maior realização profissional. Foi a maior escola profissional que eu tive, uma escola da vida, porque primeiro que você trabalhar numa startup é tudo pra ontem, sabe? É um senso de urgência. A exigência, enfim, nossa, e o resultado. É tudo com muito senso de urgência. Então você tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Principalmente para chegar onde você chegou. Eu acho que não é nem ter que ser bom, você tem que se esforçar. Tudo é treino, tudo é esforço. Você se constrói bom, você não é bom, você se constrói bom. Entendo. A gente sempre pode ser melhor. E eu sempre me coloquei nessa condição. Quando eu falo bom, eu falo o seguinte, que quem é mais ou menos, ou meia boca, não fica. Não permanece. Porque não se esforça o suficiente. Então, porque não treina permanece, porque... E aí não persevera. Não persevera. Ou também porque tá como eu na odontologia. Não tem um propósito, não é o que brilha, e aí qualquer obstáculo você desmotiva. Você não tem o entusiasmo para continuar. Por isso que muitas pessoas desistem. Não tem um propósito, uma linha de chegada clara. É ali o meu lugar, esse é o meu chamado. Porque quando você tem isso, você consegue perseverar. Agora, quando você vai não criando tem, uma resiliência, você vai você fala, opa, peraí. Então foi isso que aconteceu comigo. E no peixe urbano, eu trabalhava com pessoas muito de alta performance. E essas pessoas... E uma coisa que eu aprendi... As pessoas mais bem-sucedidas profissionalmente, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de capacitação, de conhecimento, de performance. São as pessoas mais colaborativas que eu conheci. Olha. Elas partilham tudo, o que sabem, como fazem, o porquê que são os maiores, os melhores. É uma coisa impressionante. E no peixe eles tinham muito essa mentalidade. Então toda sexta tinha papo de peixe. Com os maiores, os melhores do mundo, CEOs, CFOs, diretores comerciais, administrativos, que compartilhavam conosco as suas práticas. Foi a faculdade da vida. Nossa, foi a minha faculdade. Nesse aspecto. De vendas, de gestão. De rapidez, de resultado. De senso de urgência, de meta. A meta está aqui para ser alcançada. Ponto. E eu tinha que trabalhar com isso e eu me desenvolvi muito. Então foi um despertar meu muito grande. Eu sou muito grata ao peixe urbano, muito grata, muito. E aí começou a minha história. Aí você volta, reata o casamento. Aí depois de quando o Luca fez 1 ano e pouquinho, nós voltamos, porque eu falava, eu preciso, ainda não esgotei todas as possibilidades. Sim. Eu precisava esgotar, o Alexandre também precisava esgotar. Então nós voltamos e ficamos mais 9 anos juntos. E nesse voltar, já entra o contexto religioso? Sim. Porque poucos anos depois que a gente voltou, o Alexandre foi... Na época era o acampamento da Canção Nova, que tinha sorteio. Era escasso, as vagas eram escassas. Ele foi sorteado, eu não, ele foi primeiro. Tinha os 2 nomes. Os 2 nomes. Aliás, o nome da minha família inteira, exceto da minha mãe e do meu pai. Todas as minhas irmãs foram sorteadas e o Alexandre menos eu. E aí... Ele foi, minhas irmãs foram, e eu fiquei encantada com como eles voltaram, com o que eu vi, fiquei encantada. E no próximo, eu logo fui sorteada, no próximo eu fui. E aí eu falo que começou um processo. Porque as pessoas acham que eu vou para o acampamento, tá tudo solucionado, eu já me converti. Ali é só uma sementinha que é plantada e... Vou voltar no acampamento, tá? Vamos falar ainda de carreira. A Ana tem o peixe, que foi incrível, que foi bacana e tudo mais, né? Brilha os olhos, já sabe com o que vai trabalhar, e aí começa como o coaching entra na tua vida? O meu marido, da época,
ele abriu uma empresa de consultoria, porque ele fez administração, ele é extremamente inteligente, capacitado, um cara de alta performance profissional. E ele abriu uma empresa de consultoria. E para agregar valor a essa consultoria, ele foi fazer formação em coaching em São Paulo. E aí ele falou, Ana, eu só via você no palco. Você é coach, você não sabe. Olha. Você é coach. Tudo que eles falavam lá, você faz de forma intuitiva. E aí ele me despertou para isso. Eu fui fazer. Próxima formação estava lá. A próxima formação eu estava lá. E nós tiramos quase que um ano sabático na nossa vida para estudar. Nós fomos para todos os lugares, viajamos para todos os lugares, fazer os melhores cursos de desenvolvimento pessoal que você possa imaginar, durante um ano. Inclusive fora, né? Nós investimos muito no nosso conhecimento, muito. E acho que todos os finais de semana nós tínhamos curso. E é curso online, é curso presencial, e é ler livro. Então, a gente se desenvolveu muito, muito nesse um ano. E aí... Nossa, totalmente oposto da Odonto. Totalmente oposto. Totalmente porque oposto. quando você estuda e você está em contato com aquilo que você gosta, você tem interesse. Você quer se aprofundar cada vez mais, porque aquilo te desperta só conhecimento, aquilo te desperta vontade de aprender. É muito, muito legal, assim. E aí, ele transformou a empresa dele em empresa de desenvolvimento humano, entendeu? E mentoria profissional. E nós trabalhamos juntos durante um bom tempo. Sim. E fomos muito bem sucedidos em todos os sentidos, como realização, como ajudar as pessoas. Sim, a minha primeira formação Foi conosco. foi um divisor de águas. Nesse aspecto do Rodrigo, como, né, trabalhar com desenvolvimento humano. Foi a primeira de muitas. Sim. Né? E era incrível, né? O formato, tudo. Nossa, e assim, nós não tínhamos agenda, mas eram muitas pessoas querendo ser atendidas, palestras, demos palestra na Coca-Cola, em todas as grandes empresas. Foi um sucesso. Nós estávamos crescendo. Aí surge a carreira de Ana Casseb como coach. Aí eu já estava atuando, Sim, como uma profissional de desenvolvimento humano. Sim. Perfeito. Só que surgiu outras empresas. E foi minha maior realização. Eu falo que trabalhar em estado de flow, literalmente, eu nunca tinha tido contato. O peixe foi uma grande realização. O peixe foi um trampolim. Foi uma escola. Mas o coach me colocou em contato com absolutamente tudo que eu nasci para fazer. A Ana Paula vai ser isso daqui, Acabou. Pronto. A roupa perfeita, assim. Acabou. Aí nesse meio tempo eu abri a Dress, né, com a Bá. Nós abrimos a Dress e a Dress começou a ir super bem. Começou a prosperar bastante, a crescer bastante, a expandir. E aí eu não podia mais dividir o meu foco e minha força entre peixe e Dress. Sim. E aí eu me desliguei do peixe urbano. E como coach também. Foquei na Dress e comecei a viver esses dois focos, né? Essas duas realidades totalmente diferentes. Eu falo que a Dress foi uma experiência muito rica da minha vida sobre empreendedorismo, desse universo de empreender. Sim. Foi uma escola empreendedora, porque era a primeira vez que eu estava empreendendo. Entendi. Eu errei muito, eu acertei, eu errei de novo, foi uma Mas escola. isso faz parte do processo. É lógico. Isso não é diferente lógico. com ninguém. E graças a esses erros que eu pude aprender o que eu sei hoje. Então, para mim foi muito importante. E há pouco tempo eu me desfiz da sociedade, porque eu estou num outro momento da minha vida, que nós vamos chegar lá. Sim. Mas eu não podia mais, eu não tinha como dividir tantas ocupações. Ana, cara, é lindo de ver quando a história passa, porque vai passando uma linha do tempo, né? É uma linha do tempo. Agora, estar na linha hoje, o que está acontecendo hoje, não é que é difícil, mas eu vejo assim que muitas vezes nós somos questionados, né? Cara, por que isso daqui está acontecendo? Sabe por quê? Né? Porque onde eu quero dizer, onde eu quero chegar, Ana, que é fala tua, inclusive, né? Parece que Deus foi me preparando, porque nós começamos a história pelo fim, com a morte do seu César, né? Para que, de repente, com tantos profissionais, com outras filhas, quem assume a cadeira é a Ana. Dalnor. Sim. Na verdade, eu ali estou representando a minha mãe, né? A faculdade é da minha mãe e do meu tio.
depois que meu pai faleceu. Então, a minha mãe, eu só estou ajudando a minha mãe, Entendi. eu estou representando a minha mãe, assim como o meu primo está representando o pai dele. Entendi. E assim, eu falo que toda a minha história me preparou para esse momento. E das 4 filhas, foi unânime, Ana Paula. Você que assume, você que tem esse perfil. E eu já tinha passado por bastante experiência, como eu contei, e longe de estar pronta para esse desafio. Até hoje não estou pronta para esse desafio. Porque meu pai, o que mais nós ouvíamos do meu pai, ninguém vai trabalhar na UNORP. A UNORP é minha história. Construa a vossa. Eu construí a minha história, você constrói a vossa. Vocês constroem a vossa. Então eu nunca tive contato com a UNORP. Eu nunca sabia absolutamente, nunca soube nada. Olha. Ninguém. Nem meu primo, nem minhas irmãs, ninguém. Então quando veio esse desafio, é literalmente um desafio. Porque primeiro que eu nunca tinha trabalhado efetivamente com educação. Né? Que é o outro universo. Eu não sabia nem que era MEC. Falava, gente, mas... As outras irmãs tentaram ou já caiu do teu colo? Não, a Andreia, que é advogada, tentou, mas deu 10 dias ela falou, boa Obrigado. sorte, obrigada, não é pra mim, eu jogo a toalha. Mas eu sabia desde o começo que era eu, meu pai já sinalizava que era eu. A minha mãe, minhas irmãs, todos nós já sabíamos que era eu. Só que eu estava tão bem na minha profissão que eu falei, ai, eu demorei tanto para encontrar minha realização. Mas enfim, no fundo eu sabia, meu coração já gritava isso. E eu... Ana, posso perguntar aqui, esse é o, profissionalmente falando, é o desafio da tua vida? É, certamente é. Uma visão de alguém que é de fora, tá? Que conheço a Ana antes dessa gestão, que conheço a Ana, enfim. Então, a minha visão de fora, muitas coisas chegam. Muitas coisas positivas veio da faculdade, né? Mas também muitas coisas negativas. Como foi assumir algo, esse legado que não foi teu? Não foi meu. Não foi teu, né? E de repente a Ana tá ali, na cadeira da presidência, tá ali. E como foi lidar com isso? Como é lidar com isso, Ana? Uma outra escola. E aí engloba a escola profissional, espiritual, que eu nunca me voltei tanto para Deus. Porque é um desafio muito grande. Primeiro porque eu não tinha conhecimento de nada. Eu não sabia absolutamente nada. E quando você assume uma história como essa, uma empresa como essa, você não assume só um presente e um futuro, você assume um passado também. Nós estamos falando, não menosprezando, de uma AWS que tem 4, 5 funcionários. Sim. Nós estamos falando de uma faculdade. É. Porque aquilo ali é um quarteirão. Quantos metros quadrados tem aquilo ali? Quantos funcionários tem ali? A cumplicidade que é tudo aquilo ali? Quantos mil alunos? Enfim, é algo que, cara, é muito grande, Ana. E exatamente isso. Então, só que eu assumi um presente e um futuro. E um passado. Sim. Um passado do qual eu não conhecia. Então, talvez esse passado tenha sido o meu maior desafio. E o que eu, todos os dias, oro muito a Deus para me capacitar a enfrentar isso. Porque a gente, quando você não tem o conhecimento, você está no escuro, você não sabe. As coisas vão se mostrando, vão acontecendo, e é um susto atrás do outro em relação ao passado, porque nós não tínhamos esse acesso, entende? Mas é assim, eu falo que a UNORP, eu fui escolhida por Deus para representar minha mãe, e ela que toma as decisões, eu só represento mesmo. Você verbaliza, enfim. Eu verbalizo. Eu e meu primo, que pra mim foi uma providência de Deus colocar a gente junto. Ele é um Que coração aquele menino tem, Ana. Maravilhoso. E junto com o Dr. Elias Cassis, que a minha história começou lá no Odontologia, Sim. né? E ele é nem parceiro eu posso dizer, Sim. Ele é uma pessoa, um Extraordinário. presente de Deus na nossa vida, que está nos ajudando muito, porque uma coisa eu aprendi, o jovem tem sim a visão atualizada, tem um olhar diferente, mas nada supera a experiência dos mais velhos. A Bíblia fala isso já. Os anciões honrá-los. E quando eu entrei na UNORP, você vai com aquela sede de querer mudar o mundo. Não é nem mudar o mundo, atualizar tudo, rejuvenescer tudo. E foi legal como eu aprendi isso, que eu tenho que
E ali tinham pessoas que estavam há 30, 40 anos. Puxa vida. Então, pra mim foi muito difícil ouvir e até respeitar a opinião deles, que pra mim era totalmente diferente. Mas esse equilíbrio da experiência, Do poder da juventude, da vitalidade, isso, com a maturidade. foi muito legal. Foi muito legal. De pessoas que estavam lá que sabiam muito mais do que eu. Sim. Mas muito mais, porque eles estavam lá desde o começo. E quem era eu ali? Que tinha acabado de entrar. Então, às vezes, esse olhar jovem, o conhecimento, não significa nada. Se não associado à experiência sem dúvida alguma. entendeu? De quem já passou pelo caminho. De quem já passou pelo caminho. Então, a UNORP não foi só um desafio profissional. A UNORP está sendo um desafio pessoal. Eu acredito. Porque ela conflita com as minhas partes negativas também, com o meu temperamento, com a minha certa soberba, que a gente acha que a gente sabe aquilo. E que aquilo passa a ser verdade. Só que não. E a prática mostra isso, né? A prática mostra isso. E aí que tá. Por isso que até eu falo muito, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. E não tem como você ajudar uma pessoa a se desenvolver se você não trabalhar junto a parte espiritual, porque é a parte espiritual que vai te dar humildade, que vai te dar discernimento, a parte espiritual que vai te dar paciência da hora certa. que vai te ajudar no discernimento, Sim. que vai dar clareza. Então, assim, isso que me fez me aprofundar, a começar a mergulhar em águas mais profundas na espiritualidade. E que mudou tudo. E olha que eu tô bem distante de mergulhar em águas profundas. Eu fico na superfície e volto. Fico e volto. Mas eu vou falar uma coisa. Esse pouco já é muito. Esse pouco já é muito e você sabe que o teu chamado é grandioso. Eu sei. Você sabe que o teu chamado é grandioso, né? Falando de espiritualidade, a Ana sai de uma base espírita que não tem nada a ver com o cristianismo e o catolicismo, em todos os aspectos, né? Na fé, no Deus no qual acredita, na hierarquia, na liturgia, né? Porque eu que te acompanhei, que te acompanho, às vezes a gente dá até risada de coisas muito simples, porque não é fácil acompanhar a liturgia da igreja, a liturgia da missa. Sim. É data para isso, é data para aquilo, enfim. O que mais te chamou a atenção, Ana, dentro do catolicismo, de forma muito resumida, puxa vida, desde quando eu fiz o acampamento, tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu já aprendi, tudo aquilo que eu já li, ouvi, sabe, os grupos de oração que eu já participei, das missões que eu já ajudei, o que mais te chama a atenção dentro do catolicismo? A obediência e o temor a Deus que vinha da palavra. Porque quando eu não posso falar que eu era espírita, eu frequentava o centro espírita. Só que eu não me aprofundava, eu também não queria saber, eu só queria ir lá, porque ali eu acreditava que eu tinha minha paz naquele momento. Mesa branca, Allan Kardec? É. Não chegou a ir pra Umbanda, Quimbanda, Candomblé, nada disso? Nunca. Saravá, Macumba? Não, nunca. Teve medo, Ana? Tem medo disso? Hoje? Muito. Mas pra Deus, não tenho medo. Assim, eu respeito todas as religiões. Sim. Não tenho problema com nenhuma, mas por que eu me encontrei no catolicismo? Porque foi o catolicismo que me desenvolveu esse temor, essa obediência. E temor no sentido de respeito mesmo. Porque era Ana Paula, minha vida, minha regra. Sempre foi. Agora é a Ana Paula, minha vida, mas a regra é de lá. É de lá. É de lá. Então, essa obediência que a gente não consegue 100%, né? Nós buscamos. Eu peco muito, eu erro muito, eu desobedeço muito, mas eu busco muito ser cada vez mais obediente. E eu passei a ter... e é legal isso, que mais me chamou a atenção e que fez eu bater o martelo no catolicismo. Porque assim, poxa, se eu sei que isso é errado, por que eu tô fazendo? Tem um peso diferente. Sim. Você não consegue. Então você vai diminuindo a incidência de fazer aquele erro. Vai passando por um processo de educação. De educação, tá? De educação, né? Ana, e nós bem sabemos que Deus não promete, segundo a palavra, vida fácil para aqueles que seguem. Uma vez cristãos, nós somos imitadores de Jesus Cristo. E Jesus fala, filhinha, pega a tua cruz e siga. É cruz,
né? Não tem essa falsa ilusão, tá? E a começar pela minha vida eu falo isso, tá? Não sei se aconteceu a mesma coisa contigo, quero que você comenta. Eu fui vendo assim, ó, quanto mais Deus, menos amigos. Aconteceu contigo? Não. Cada vez mais, tá acontecendo muito isso. Muito isso. E como isso é conflitante. Porque você tá anos-luz à minha frente, né? Nesse sentido. Olha o que você fala. Não, sim, Rô, você tá na caminhada espiritual há muito mais tempo que eu. A religiosa há muito mais tempo. Sim. Eu tô começando. Mas eu quero... E outra coisa, vamos só abrir um parênteses. Independente de alguém que está aqui há 20 anos, alguém daqui que está há 5 anos, enfim. Sempre, dentro do cristianismo, o salário é o mesmo. Sim. O salário é o mesmo. Se alguém chegar aqui, se converter, mudar, ele entrar, enfim, de um dia de conversão, vai ganhar a mesma recompensa, minha e tu e tudo mais. Não, mas eu digo nem nesse sentido. Eu digo assim, a sua crença, ela já está sustentada, já está sólida. A minha, eu tô começando nessa caminhada, né? E a partir do momento que eu comecei, automaticamente, algumas pessoas que não se alinham com esse momento, com essa decisão, com essa escolha, vão se afastando automaticamente. Sim. Não é nem por falar, é Ana Paula. Não, isso é automático. É natural. É natural. Eu acho que até questão de compatibilidade. As pessoas vão se afastando, você vai se afastando, você vai identificando coisas e vendo coisas que você não conseguia ver antes. E isso me trouxe muito conflito, porque isso me fez ficar com o pé aqui e o pé lá. Hora eu ia, hora eu tirava o pé, hora eu colocava o pé, hora eu tirava o pé. Porque eu não queria perder determinadas pessoas, eu não queria perder determinadas coisas. Por quê? Sim, é muita renúncia. Quando você quer... E você lembra dos conselhos que eu te dava nessa época? Dos teus conflitos? Porque você me questionava, falava assim, Rodrigo, por exemplo, eu gosto do dinheiro, eu gosto de ganhar. Rodrigo, como que é viver da providência? Rodrigo, eu gosto de pessoas, né? Eu falava, calma. Não, eu me imaginava já aquele senhorzinho de 70 anos dando conselho pra jovenzinha. Ana, só busque a Deus, porque isso vai acontecer. Não se preocupa com isso, vai acontecer de forma natural. Mas isso é falta de conhecimento que gera esse medo pra gente, né? Tipo assim, eu gosto de trabalhar e poder ganhar o meu dinheiro. Eu gosto do que o dinheiro pode me oferecer. Não é errado. Eu adoro o que o dinheiro pode me oferecer. Mas as coisas mudaram um pouco de lugar, né? Eu coloquei algumas outras coisas no lugar. Continuo gostando, mas que seja fruto do meu trabalho. Sim. E que aquilo possa me trazer uma liberdade, porque o meu valor primeiro é a liberdade. Continuo gostando. E outra, a gente não paga conta orando em línguas e nem rezando terço. E continuo também querendo ter as minhas amizades, mas não mais a qualquer custo. Entendi. Hoje que eu posso dizer que eu tô muito mais com o pé aqui, tô tirando cada vez menos. Eu tô entendendo algumas coisas e o quanto essa decisão da gente... Porque é uma decisão mesmo, né? Sim. Diária. Sim. O quanto essa decisão vai te mostrando que não é que as pessoas estão se afastando. Não é que as suas amizades estão se afastando. É porque não era para ser, não... E outra, e o ciclo da vida vai se mudando. renovando. Eclesiastes Eu amo essas existe um tempo para pessoas, cada exato. coisa. Foi um tempo que foi bacana e vão vir outras. E quantas pessoas você conheceu nessa vida nova? Quantas amizades de madrugada, quantos pelo amor de presentes, Deus. por misericórdia, né? Porque de uma maneira, se de alguma maneira vai subtraindo, Deus vai acrescentando. Vai aceitando. Rodrigo, deixa eu contar uma coisa de uma pessoa que você conhece, de uma amiga em comum nossa. Um dia muito difícil, eu tava muito mal. Dri, um beijo. Eu tava muito abalada emocionalmente. Mas eu tava assim, eu não me lembro de ter ficado tão mal. Talvez nem pela morte do meu pai. Sabe o que ela fez? Eu fui dormir na casa dela. Perdão. Ela passou uma noite inteira rezando por mim. Até clarear. Com qual interesse? Por amor. E eu falei assim, e eu receosa de perder algumas amizades, isso pra mim é amizade. Isso pra mim é amizade.
Porque o que não te falta também é a gente te julgando pela tua escolha. Sim. Falando que você tá extremista, que você Virou freira, uma missionária, que você acabou virou uma Caxias, freira. ou virou Papa Hóstia, enfim. É. Não, isso- E quantas vezes pessoas se afastaram de mim e deixaram de me convidar para algumas coisas. E no começo eu sofri com isso. Eu falo, poxa, O que eu fiz de errado? Não fiz nada. o que eu fiz de errado? Mas aí hoje tá tudo tão claro, tudo tão no lugar pra mim, porque eu acho que a gente nem conseguiria mais conviver com determinadas pessoas. São caminhos tão diferentes que não daria. E tá tudo bem, tem o sentimento, o respeito, a amizade, o amor. Tá bom. E se Tá precisar bom. sentar pra conversar, pra Vamos partilhar, conversar. e se encontrar, amém. Faz parte da vida, tá? Ana, vamos falar uma coisa? Talvez, a Ana fez o curso de Baixa Imensa Maldição, né? E Duas se- vezes já. E se você se deparou, Ana, ali, eu falo isso porque, enfim, com uma igreja católica muito viva, né? Muito diferente daquilo que muitos têm a visão de que é só ficar ali de joelho, ou rezar, ou a liturgia e tudo mais. Essa renovação, né, que o grupo de oração traz, que a missão traz, que a comunidade traz, que um curso de Baixa Imensa Maldição traz, isso tudo, né? Por que eu estou dizendo isso, Ana? Porque eu me deparo com uma mulher muito moderna, uma mulher que é extremamente vaidosa, não deixa de ser religiosa, não deixa de ter o seu lado espiritual muito latente, porque isso está já dentro de você. Qualquer pessoa que se aproxima já enxerga isso dentro da Ana Paula, né? E por que eu estou querendo dizer isso? Onde eu quero chegar com isso, Ana? Da mesma maneira que a igreja, ela fala uma linguagem para a geração atual. A linguagem que a igreja usa hoje não é a mesma que a igreja usava há 200 anos atrás, há 300 anos atrás e tudo mais, tá? E eu percebo, observando a vida da Ana, que cada vez mais tá ficando claro isso, tá? Que a Ana fala de Deus nas suas redes sociais. Nós não podemos, eu não posso deixar isso de lado. Porque o teu grau de influência, o tanto de as milhares de pessoas que te assistem todos os dias, há tempos atrás, e não num passado muito longe, não num passado muito recente, a Ana falava de desenvolvimento humano e de repente falava alguma coisa. Cara, eu já vejo a Ana rezando o terço da madrugada, às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, né? Você tem noção, Ana, aquilo que Deus está fazendo na tua vida e na vida das pessoas que tem te alcançado? Que você tem alcançado das suas mídias? Rô, de toda a minha história, isso pra mim é o que mais está sendo, assim, foi uma coisa muito natural, um chamado, uma missão mesmo, uma missão. Eu tenho total noção que isso foi um chamado de Deus e aconteceu naturalmente tudo isso. Foi natural, conforme eu bebia da água, eu queria que as pessoas bebessem também. Eu sempre tive essa característica de querer compartilhar as coisas que dão certo para mim, para que dessem certo para as pessoas. Eu sempre tive isso é genuíno meu. E quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu bebo da água, eu quero gritar para as pessoas, falo, gente, a chave de tudo é isso. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu falo que Deus é muito providente. Ele conduz tudo do jeito dele, na hora dele, com as pessoas que ele na hora dele, é uma coisa impressionante. Há uns 80 dias atrás, logo que começou a pandemia, a Menino Jesus entrou em contato comigo dizendo que a Nossa Senhora Rosa Mística, a peregrina, missionária, se eu receberia na minha casa, que em oração, eles sentiram no coração que ela queria ir para minha casa. Você falou, opa. Eu falei, opa, com o maior prazer. E parecia, Rô, esse dia eu ouvi o quanto a minha espiritualidade está no caminho certo, porque parecia que eu estava recebendo um presente, que antes era algo material e que aquilo enchia meus olhos, parecia que eu estava... A presença real mesmo. Tipo, eu fui abençoada, sabe? Eu tava me sentindo abençoada, é um presente que eu tinha. E a imagem vai. Foi. Geralmente vai ficar uma semana. Sempre ficou uma semana. E pela primeira vez, segundo eles, ela ficou 70 dias na minha casa. E geralmente fica uma semana em casa. E ela ficou 70 dias. E foi em função da presença dela na minha casa que eu resolvi fazer as lives da misericórdia. Foi quando ela chegou na minha casa. E isso foi acontecendo de forma tão natural. Um dia eu estava almoçando, a minha vizinha tocou a campainha e chegou com a funcionária dela.
A hora que ela abriu a porta e viu a Nossa Senhora, ela começou a chorar muito. Muito, 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 a funcionária dela. E ela chorava tanto, ela tremia a roupa. Olha. Aí ela foi diante da Nossa Senhora, a Rosa Mística, ajoelhou e começou a rezar, rezar, rezar. E depois, a hora que acabou a oração dela, ela me contou que ela teve um sonho na noite anterior. Com Nossa Senhora, a Nossa Senhora falou assim, ó, eu tô mais perto de você que você imagina. Estava na vizinha. Eu tô mais perto de você que você imagina. Eu tô do seu lado. E quando ela chegou na casa da minha vizinha, ela falou, você sabe de alguém que tem uma imagem de Nossa Senhora? A Carol falou, Ana Paula tem uma imagem enorme de Nossa Senhora Rosa Mística lá, que tá lá. Ela me leva lá. Pois quando ela entrou e viu a Nossa Senhora, era mesmo a Nossa Senhora Do sonho. Glória a Deus. Por isso que ela se emocionou tanto. E ali eu tive certeza. Ana, cara, e quantos testemunhos, né? Quantos testemunhos abençoados, de pessoas que acompanharam, de pessoas que estavam longe de Deus, de pessoas que passaram a conhecer, inclusive, a devoção da misericórdia. Né? Nossa, é... Não é longe. Quando eu falo, ó, não vale a pena, vale a vida. Vale a vida. Vale a vida. E só quem está inserido ali. Tá? Aninha, ó, temperamento forte, mocinha. Controle dos impulsos. Tem conseguido controlar isso? Tenho conseguido, tenho diminuído, mas ainda tá bem longe de estar onde eu quero chegar. Você já foi muito prejudicada Muito. com o temperamento? Muito. Mas muito. Tive muitos prejuízos com o meu temperamento. Muitos. Eu sempre fui muito impulsiva. Nunca parei pra pensar, pra falar. Eu falava e não me importava se machucava ou não. Brava demais. Muitas das vezes até grossa. Eu falo que esse é o meu maior defeito. É o meu temperamento. E olha, a palavra fala que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Né? O pecado em qual sentido? Nas nossas misérias, né? Como Santa Rita tinha um espinho na carne e passou por todo um processo, justamente, hoje você vê que a tua via de santidade está ligada ao teu temperamento. Sim. Não Com tem certeza. dúvida disso? Não E só é possível em Deus. Só é possível em Deus, porque é difícil, você está condicionada, é um temperamento teu, é um jeito teu, uma característica. E como que você vai, por que você vai mudar? Você está a vida inteira habituado a fazer isso. Assim. E aí é automático, você nem percebe. A hora que você viu, já E falou. pronto. Só que por isso que eu falo que o catolicismo me trouxe esse temor, esse senso de responsabilidade. Porque eu comecei a falar, eu não quero ser síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu não quero. Eu posso ser melhor, Eu posso e preciso ser melhor. Eu comecei isso foi pra mim muito forte. Ana, eu vejo assim, cara, e o cristianismo, o catolicismo mostra que toda mudança sempre parte daqui. São Paulo fala que o amor que nos cura, que o amor que nos liberta, não é o que a gente recebe, mas é o que sai. Que é o que sai. Sim. Ana, vamos brincar? Essa eu quero ver. Eita, nós, que é isso? Não sei, né, o que tem aqui reservado para nós, tá? Aqui existe uma plaquinha, eu nunca e eu já. Cada um de nós vai retirar aqui um papelzinho. Se você se identificar, você vai colocar para a plaquinha, lá para aquela câmera, eu já ou eu nunca, tá? Vou começar por mim. Tem que ser bem sincero. Eu nunca passei meu número de telefone errado para alguém. Não, eu nunca. Eu tenho que responder? Opa, eu nunca ou eu já? Tá. Já. De propósito mesmo. De propósito. Por quê? Porque aquela pessoa Chata. tava insistindo muito e eu falei, eu preciso acabar com isso de alguma forma. E eu percebi naquela hora que só ia parar se Quando eu desce o número. Aí eu Errei o último. número. Vamos lá. Eu nunca. Estourei o limite do cartão de crédito. Ixi. Ixi, meu filho. Eu já, né? Eu já. Mas hoje, assim, eu tenho muito mais consciência, tenho muito mais ciência e responsabilidade financeira do que tempos atrás. Eu não tenho mais cartão de crédito. Porque se eu não sei usar, eu prefiro não ter. Eu cortei meu cartão de crédito. E tô agora, pela primeira vez, tô fazendo uma mentoria financeira para aprender sobre fazer a gestão do meu dinheiro.
E é muito engraçado, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você não tem que fazer a gestão quando você tem. Você tem que fazer quando você tem pouco para que você possa ter. Para não acabar. Para não acabar. Então, o nosso dinheiro tem vários fundos, né? De investimento para sua educação, para o seu filho, tem vários objetivos. para suas reservas, para suas contas, para minhas contas. Eu preciso fazer a gestão disso, eu preciso aprender. E aí, aquela primeira vez eu tô aprendendo. A primeira coisa que eu fiz foi cortar o cartão. Eu nunca fingi passar mal para matar a aula. Eu já. Mas justo. Eu já. E ó, minha mãe era brava, hein? Minha mãe era brava. Eu estudava na escola do meu pai. Você calcula. Não, eu já. Eu acordava, vai com dor de cabeça. Então você vai com dor de cabeça mesmo. Não resolvia. Não. Embora. Ai, meu Deus. Tive nome sujo? Sim. Eu já tive. Já. Né? Ó, a dona Ana Cassé desmistificando. Já tive, aprendi muito com isso. Aprendi muito com essa situação. Para poder ter controle, para poder ter... Eu tive por falta de maturidade e responsabilidade. Sim. Sabe quando você vai deixando a conta, perde a conta e deixa, perde a conta e deixa. Quando chegou eu. Ui. Agora. Aprendeu? Também aprendi. Eu nunca... Eu nunca mudaria de país. Olha, eu já pensei, mas eu nunca. Eu já. Eu já mudei. Então, mas você mudaria hoje? Então, meu filho nasceu nos Estados Unidos. Provavelmente ele vai querer estudar lá. Você mudaria, Ana? Eu acho que para acompanhar meu filho, Nessa ocasião, sim. Nessa ocasião, sim. Entendi. Eu falo eu nunca, mas eu conheço muitos lugares, gosto muito da Europa, mas... Mas não está nos meus planos. Eu não me vejo fora do país, do Brasil. Até mesmo pela comunidade, pelos filhos, enfim, tudo mais. Vamos lá. Eu também, hoje eu preferiria não. Entendi. Se tivesse que escolher hoje, não. Fico aqui. Tô com medo dessas perguntas. Tive vontade de morrer? Eu nunca tive vontade de morrer? Eu já. Eu nunca. Eu já. Por um problema grande que eu tive, seria talvez o caminho mais fácil. Nas brechas que a gente dá. Sim. Quando fraqueja a nossa fé. Você pensou, já tentou suicídio? Imagina, nunca tentei. De pensar, de falar, puxa vida, podia morrer, podia... Mais uma vez só. Entendi. E pra mim foi um grande ensinamento, porque eu falei, isso é o inimigo. Esse pensamento é do inimigo. Teve esse discernimento. Tive. Logo depois eu falei, o que é isso? Tchau. Eita! Eu peguei a cruz e fiz o que você me ensinou. A cruz sagrada seja minha luz. Com sabe? Autoridade. Autoridade. E falei, não, esse pensamento não é meu, não. É do inimigo e vamos embora. Renuncio, comecei a rezar a oração de São Bento. E passou. Fiz 20 Ave Marias e passou. Eu nunca chorou desesperadamente em um momento de oração de louvor. Eu já. Cara, é tão gostoso, né? Nossa, é libertador. Senhora. Você levantar o braço e louvar, e rezar, e cantar. Aliás, quem viver no carro deve dar uma assustada, porque tem hora que eu emociono, e eu canto alto, e eu emociono de novo. E é muito bom, Ana. Só quem vive isso, fala a verdade. É um sentimento, eu não sei que raio que é, mas é muito bom viver isso. Muito bom. É muito bom. Só quem bebe dessa água. Sim, eu nunca... Confessei um pecado e 24 horas depois voltou a cometer o meu. Boa tarde. Eu já. Né? Cara, é assim, as pessoas acham que tentam às vezes nos colocar num pedestal de santidade, que na verdade não somos. Não, a gente é humano, gente. É humano, erra, e falha e cai. Gente, o confessionário é o único tribunal que a gente entra assumindo a nossa culpa e sai dali livre. E sempre for necessário. Cara, é um ato de humilhação, quando eu não consigo me confessar, eu não comungo. Sim. Eu não comungo. E esse respeito, esse temor que eu falo que essa disciplina. Que me encanta. Ana, São João Paulo II, hoje santo, tá? Enquanto Papa, que é da nossa geração. Sim. Chegava a se confessar 4 vezes por semana. Aí eu falo, mano, se aquele homem se confessava 3, 4 vezes por semana, eu tenho que andar com um padre do meu lado. Aqui, né? Lindo dia. Bom,
Eu nunca fiz xixi na calça de tanto rir. Eu já tive muito... Nunca cheguei a... Xixi na calça não, nunca. né? Nesse nível não, mas que a gente já deu boas risadas. Oh! Lembra do vídeo? Gente, a Renata gravando um vídeo, a gente fazendo um teaserzinho pro Fly High. Cara, o que aconteceu com a gente aquele dia, Eu sei, né? foi muito legal. Aquele vídeo eu guardo as 7 chaves, eu tenho muito amor De por vez em aquele quando. vídeo. E a Renata, com a paciência dela, de novo, e a gente começava a Cara, falar muitas e rir. vezes eu ouvi a tua voz, eu não sei quem disparar em mim a dar Foi muito risada. bom, né? Eu nunca. Nós vamos fazer todos? Faz isso? Sim, são 15. Nadei pelada em uma praia, rio ou cachoeira? Eu nunca. Ai, não tô me lembrando. Pelada nunca. Nunca. Pelada nunca. Já fiz umas aventuras meio doidas, mas esse tipo de coisa não vou adentrar aqui não. Nunca fui traído por um amigo. Já. Boa tarde. Grita, né? Recentemente pode ser recente. Já. Você quer curto, médio ou longo prazo? Escolhe. Teve um cardápio, até por ordem alfabética, mas eu aprendi, Ana, que lógico que eu respondi que eu já, mas quem é amigo de verdade, eu tenho amigos, Ana, desde a minha época de zona de meretriz, que sempre respeitou as minhas escolhas. Sempre respeitou as minhas escolhas. De eu sentar, de conversar, de eu respeitar o tempo dele, dela e... Mas eu posso te falar uma coisa? Enquanto ser humano, a gente está sujeito a isso, né? A gente também está sujeito a trair alguém. Opa! A gente magoa quem a gente ama. Sim. E assim, as pessoas das quais já me traíram as amizades, eu trabalho muito isso de perdoar, mas assim, perdoar não significa... Tá junto, Tá tá junto. grudado. Perdoar não é grudar. Perdoar até para que eu possa me Opa, sentir livre. opa. Não é nem por ela. Sem dúvida. É por mim. Esse é o sentido do Eu perdão. deixo ir, amar. Esse é o sentido do perdão. Mas eu não preciso conviver. Então, assim, nós também estamos sujeitos a isso. Eu acho que a gente já deve ter magoado alguém, Sim, ter traído, sim, com sim, certeza, sim, sim. eu já. Sim, Mas eu não prefiro não manter perto. perto. É questão de escolha. É você retiro. Eu retiro. Eu nunca... Senti inveja de alguém, você sabe? Que esses dias eu tava pensando. Pera aí. Qual que é a placa? Eu nunca senti inveja de alguém. Eu já ou eu nunca? Eu nunca. Eu vou falar, eu também tenho essa característica. Eu posso falar uma coisa? Eu tava Olha, você pensando esses deve dias. admirar, sim. Não, admirar sim. Puxa. E isso, e às vezes até te incentivar A ser melhor. a ser melhor. Opa, pera aí. também. Se Agora, ele conseguiu, eu uma consigo. coisa tá? que eu estava pensando, uma coisa que eu, graças a Deus, nunca invejei, assim, no sentido de falar, ai, eu quero ter o que ela tem, ou ficar infeliz com a felicidade. Graças a Deus. Enfim, eu também. E eu fico tão feliz, eu vejo aqui na comunidade, até no processo de coach e tal, quando as pessoas próximas, né? Outro dia, a coordenadora da intercessão e o marido, todo feliz para mostrar o carro novo. Cara, eu fico muito feliz. Eu também, eu fico muito feliz com a conquista dos outros. Eu fico E às vezes, a conquista dele me dá gás pra falar. Sim. Eu vou conquistar. Eu vou conquistar. Eu também posso. Eu também vou, e isso me incentiva, mas também tenho inveja. isso, mas inveja também não. Eu nunca fui a um culto evangélico. Eu já fui, também inclusive já. já fui pregar, né? Culto evangélico. Tem amigos que são Minha pastores. irmã morava num prédio que do lado tinha uma igreja evangélica. Eu sempre ouvia aquelas músicas antes de eu ir para acampamento, antes. E aquilo, eu sempre. O que me Gostoso, conecta é a é música. música. A música me conecta de uma forma absurda, assim. E aí eu ouvindo aquelas músicas, uma delícia as músicas dele. Sim. Eu fui no som, desci, E foi. entrei e fiquei ali, fiquei maravilhada com aquelas músicas, amei. Eu já fui, sim. Inclusive, tem amigos que são pastores, presbíteros. Último. Eu nunca. Errei os mistérios do terço. Oi. Quem não? Até hoje, porque eu leio com o Quem não? aplicativo o Pocket Terço, até hoje eu não sei decorar. É bastante coisa. Cadê o terço que eu te dei? Então, você me deu um terço que tem Que escrito. tem tudo. Né? Agora Aquilo lá é facilita. uma colinha, É. tá? Aquilo lá é uma colinha. Ana, perguntas simples, respostas mais do que simples, tá? Rápido e objetivo. Praia ou serra? Praia. Doce ou salgado?
Doce e salgado. Eu como salgado, eu preciso do doce. Eu como doce, eu preciso do salgado. Preciso comer. Preciso comer. Boca foi feita para comer. É. Uma boa recordação. Uma boa recordação da minha fase de faculdade. A Ana vai para uma ilha deserta. Leva o celular ou o amor da vida dela? O amor. Para ser seu amigo, precisa de? Hoje, respeitar as minhas escolhas. Uma música. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Cinema ou Netflix? Cinema. Ser diferente ou fazer a diferença? Fazer a diferença. Japa ou churrasco? Churrasco. Tenho repulsa de? Falsidade. Maldade. Ana, eu conheço a Ana Casseb, muitos aqui conhecem a Ana, né, da internet, mas a Ana Paula Casseb, por Ana Paula Casseb, como que uma define a outra? Ana Paula por Ana Paula? Ana Paula por Ana Paula. Ai, eu acho que eu sou uma pessoa em constante desenvolvimento, evolução, assim. Eu mudo muito de ideia, eu mudo de conceito muito. Eu acho que eu tô numa fase de puro desenvolvimento, assim. Eu tô aprendendo muito com os meus erros, com os meus acertos, com as minhas escolhas. Eu acho que hoje eu posso me definir como uma pessoa... Uma aluna. E com que recentemente tive um chamado muito grande e eu tô ouvindo a voz e indo na direção De Deus. e aprendendo muito. Ana, nosso programa chama-se Toques, né? Que é tudo oportunidade de crescimento e de santidade, que é a palavra que norteia a comunidade, que norteia a minha vida. Olhando, né? Você já me ensinou muito. Passando por esse histórico todo, por essa linha da vida da Ana, hoje poderia classificar qual foi o maior toque, qual foi a maior oportunidade de crescimento e santidade que a Ana Paula Casseb já viveu nesses 41 anos. Não 2. O NORP. Ali é a maior oportunidade de crescimento e santidade. Certamente. Porque a NORP, ela junta a espiritualidade, ela junta a parte de empreendedorismo, O emocional. o emocional, ela trabalha em todas as minhas áreas, em todos os Até meus aquelas que a gente não quer. aspectos. Até aquelas que a gente não Até quer. aquelas que a gente não quer. Gente, não dá vontade de ficar conversando aqui o tempo todo com essa bênção. Ana, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por tua vida, tá? Obrigado por tua vida misturada à minha, dessa comunidade. Obrigado por ajudar e incentivar o reino e as almas, né? O teu trabalho é fantástico. Você já deve ter ouvido isso de muitas pessoas. É real. A luz que você tem, ela é real. Porque graças à intercessão de Nossa Senhora, né? É uma luz do Espírito Santo. Eu que agradeço. Estou Obrigado. muito feliz de estar participando. Eu falo que eu sempre falei para o Rodrigo, o que mais me chama a atenção em você é o quanto você se reinventa, o quanto você inova, o quanto você faz. Amém. A gente é aquilo que a gente Espírito faz, Santo. né? Amém. E você faz o tempo inteiro, e isso é mais uma obra que eu tenho certeza que vai ser uma obra de sucesso, como já Amém. está sendo, e eu estou muito honrada, porque eu tenho tanto a aprender com vocês, eu estou tão aquém de tudo isso, Estamos aqui. mas eu estou muito feliz. Obrigado. Obrigada pela sua Obrigado. vida também. Fala, pessoal, colocar o like, acionar esse Bom, se sininho, você se inscrever gostou, no canal. Se você gostou desse vídeo, primeiro se inscreve no canal, Isso. curte, comenta e compartilha, para que todas as outras pessoas também possam, né? Se beber dessa fonte, viu, gente? E dessa fonte é aqui. fonte de bênção. Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi um Gente, prazer. Obrigado. viu? Amém. Valeu.